Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos buscar essa sintonia com os guardiões, que vai tecendo uma proteção em nossos lares. Nós vamos buscando a sintonia com o Luiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio. E nos sentindo mais aconchegados, nós vamos nos aproximando de todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando essa corrente de luz, de amor, de fraternidade, de muita esperança. Que possamos expandir os nossos sentimentos, que possamos expandir a nossa consciência. Na tarde de hoje, nesse estudo de paz, serenidade, muito equilíbrio e muita fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em na tarefa cristã existem trabalhos de variadas envergaduras. Isso não significa que existam servidores mais ou menos importantes. O serviço do Evangelho no mundo é urgente. Nem por isso somos essenciais. O aprendiz das letras cristãs deve regozijar-se pelo fato de estar na vinha do Senhor. Isso é uma das coisas mais importantes. O trabalho é para todos, né? Então não existe aquele, eu sou melhor porque eu estou no trabalho. Não, o trabalho é para todos. Cada um na sua essência, naquilo que consegue fazer. Mas Essa frase é muito importante, né? Nem por isso somos essenciais. Esse é o ponto, né? Porque a gente acaba achando que está fazendo demais, né? Nós somos a ponta da lança, né? Mas não, nós somos mais um na seara. E é assim que a gente deve se sentir, porque senão o orgulho sobe a mente e aí, em vez de ajudar, a gente atrapalha, né? os formadores de opinião vigiem suas expressões de trabalho. Não confundamos capacidade realizadora com preparo cristão. Isso é importante, tá? Os formadores de opiniões vigiem suas expressões de trabalho. Não confundamos capacidade realizadora com preparo cristão. Tem aqueles que são líderes, mas eles precisam a necessidade de se prepararem como cristãos. Não é você tendo a liderança que você se torna um cristão, nem sempre. Existem diversos tipos de líder. Hitler foi um líder. Napoleão foi um líder. Napoleão foi um líder. Então, assim, não tinha nada de cristandade. Mesmo entre os apóstolos, né? Você vê, Judas estava junto com Jesus, mas ele não era cristão, porque ele não defendia aquilo que Jesus pregava. E você vê o que ele acabou fazendo. Então, é isso que a gente precisa estar atento às nossas atitudes, né? Porque tá bom, nós estamos aqui todos reunidos em nome de Jesus, tentando levar ao nosso próximo o nosso melhor. Mas o nosso melhor é o ideal? Não, ainda não. Porque ainda nós não somos como Jesus. Ainda nós temos muito a evoluir. Então é por isso que a gente, mesmo já estando no caminho, a gente nunca deve parar de estudar, de auto se conhecer e auto se transformar. Porque senão a gente vai estar sempre aquém daquilo que a gente poderia estar fazendo. Que somente a evolução vai fazer com que a gente realmente cresça e cada vez mais seja mais cristão. Porque senão a gente vai estar correndo o risco de fazer alguma coisa semelhante ao que fez Judas, ao que fez Hitler, ao que fez Napoleão, não na intensidade que eles fizeram, mas um pouquinho, né? E ontem, quem assistiu lá a Mônica no Zé da Caatinga, Zé da Caatinga. Acabei de ver. Daquilo que nós conversamos ontem. O trabalho interno. O meu trabalho interno e não o meu trabalho externo. Eu preciso começar comigo. Então, sabe, eu acho assim, quando a gente começa a ter muitos recados em relação a isso, diversas pessoas falando sobre o mesmo assunto, é o que está faltando. A gente está trabalhando muito no externo, no outro. O autoconhecimento. Eu tô focando o outro. E eu não estou focando em mim. E eu preciso focar em mim. Sou eu que... E é isso, é o ser cristão. O ser cristão sou eu ser cristão. O que eu entendo como o cristianismo é esse fator.
e não o que o outro entende, aquilo que eu tenho que batalhar com o outro é o outro. E acho que isso que a Valéria falou é muito importante, principalmente naquilo que a gente faz aqui, né? Eu e a Valéria somos dois matracas, né? Nós falamos um bocado aqui, mas nós falamos daquilo que a gente entende que é certo. E com certeza está muito longe ainda da verdade verdadeira. Nós temos uma visão das coisas, mas cada um precisa criar sua própria visão e comparar a sua visão com a visão do outro. É por isso que o acolhimento de amor e esses estudos são tão bons, porque a gente pode ter a oportunidade de dividir os nossos pensamentos e todo mundo sai melhor com isso. Mas no final das contas, cada um é responsável por identificar o seu próprio caminho e fazer ele da melhor forma possível. A senhora já falou uma coisa. Oi, Solange. É isso que você falou, é o que vocês falam sempre da gente, não é porque a Valéria fala, que o Sérgio fala, que a gente tem que seguir. Eu entendo isso, que a gente tem que ter o discernimento e a gente agir de acordo com as nossas próprias, com a nossa própria consciência, que vocês cansam de falar para nós. Vocês nos dão um direcionamento com a vivência espírita que vocês têm, mas cada um assume a sua responsabilidade de acordo com o seu discernimento. Eu estou de pleno acordo. Mas quando eu falo que vocês têm essa vivência que eu ainda não tenho, eu sigo, mas eu tenho o meu discernimento, óbvio, de agir de acordo com o que é o melhor que eu entendo para mim e para o todo. É isso aí. Tá certo. Eu posso fazer dar um depoimento de mim mesmo, né? Quando eu estava na casa espírita e fui dirigente de escola, se eu for verificar a minha atuação como dirigente de escola de aprendiz do Evangelho, na primeira escola que eu dirigi, eu ficaria com vergonha daquilo que eu fiz e falei. Não que eu fiz e falei era errado, que causou prejuízo a alguém, mas hoje eu tenho um entendimento muito melhor do que eu tinha no passado. Mais amplo. Agora, Entendo. o entendimento que eu tenho hoje, também pode ser que daqui a 10 anos eu sinta vergonha do que eu esteja falando, porque eu vou ter evoluído ainda mais no meu pensamento. Então, o que a gente faz aqui é dar a nossa visão atual daquilo que a gente entende que é o melhor, né? Mas Mas cada um precisa olhar, pensar e falar assim, eu vou por esse caminho também. Isso principalmente por quê? Porque cada um tem um nível energético, cada um tem o seu aprendizado. O meu aprendizado é diferente do Sérgio, que assim é diferente do da Virgínia e assim por diante. Não é o mesmo aprendizado. Se eu for pegar o meu resultado, não vai dar certo. Não vai dar certo, por quê? Porque não é aquilo que ela precisa. E muitas vezes eu tinha uma dirigente que ela falava assim, quando a gente faz isso, a gente se torna gurua das pessoas. Eu me tornei a sua gurua, então eu vou resolver tudo. E não, a solução está nas tuas mãos. A solução está nas suas mãos. Não significa que eu não vou estender a minha mão para te ouvir, mas a solução que você quer está dentro de você, porque são os seus resultados. E é isso que há uma confusão. O acolhimento é você acolher, você ouvir, você abraçar. Mas você não vai tomar o posicionamento de resolver aquilo que a pessoa necessita. direcionar. E é isso que muitas vezes a gente faz as pessoas serem dependentes de nós. Essa dependência não é positiva. Mas o Espiritismo nos trouxe a liberdade de pensar. E é isso que a gente aprendeu, a pensar aquilo que encaixa. Para mim encaixa, é perfeito. Para outras pessoas não encaixa. O que dá certo para cada um, né? O que dá certo para cada um, que cada um também consegue fazer. É isso aí. A gente não E de consegue fazer tudo. acordo com o que o Sérgio falou da vergonha dele, de quando ele estava na casa, de agora, né, no sentido do que você fazia antes, como você está hoje, isso foi um trabalho de lá para cá, da sua evolução, dos estudos que você se projetou em cima dos livros, de todo o material que vocês adquiriram. A mesma coisa, gente, se for pegar 3 anos atrás, o que a gente fazia e não fazia, e o quanto a gente estudou de lá para cá, já houve uma sensível melhora em mim que eu noto.
Entendeu? E é isso. A hora que acabar o nosso curso de médium também, é como você falou, se a gente não estudar, a gente vai ficar no limbo. A gente não vai progredir espiritualmente. A gente tem que procurar estar sempre estudando para evoluir. E Eu entendo, assim. essa questão de a gente estar sendo melhor, só para explicar, né? Na primeira escola que eu dirigi, eu era técnico, sabe? Era como se tivesse uma regra para todo mundo seguir para poder fazer a reforma íntima. E ao longo do tempo eu vim percebendo que não existe uma receita. O que existe é você estar o tempo inteiro se analisando e tentando se transformar, buscando sentimentos, buscando crenças, buscando uma série de coisas que a gente tem dentro da gente que faz a gente agir de determinada forma. E a hora que a gente descobre isso, o trabalho principal é como transformar isso dentro de mim, entende? Então, antigamente você tinha tudo na cabeça Tudo na cabeça. e não tinha no coração. E aí você conseguiu fazer um equilíbrio, cabeça e coração. Ainda não, ainda está muito cabeça, né? Mas Mas vamos lá. aquilo que nem chegava no coração, Não, agora é muito mais o que eu fácil. posso dizer é o seguinte: cada um pode dar para o outro aquilo que tem dentro de si, né? Se a gente quer ajudar o próximo, então, e a gente quer fazer cada vez melhor, então a gente tem que melhorar o que nós temos dentro de nós. Porque quando a gente melhora o que tem dentro de nós, a gente vai dar melhor para Pro aquele outro. que está ao nosso lado, né? É isso aí. Quanto mais conhecimento em tempo no contato com as verdades espíritas, mais riscos de se apegar às convicções pessoais. A experiência costuma causar a sensação de grandeza e acerto. Neste clima de descuido surgem as expressões mais destrutivas da arrogância que nos é pertinente. Achamo-nos capazes bastante para esquadrinhar com precisão o que vai na alma do semelhante. A gente fica no semelhante, gente. A gente não olha para nós. Conforme a gente vai evoluindo, quando a gente vai evoluindo, a gente começa a enxergar, a gente enxerga o outro, mas a gente não enxerga a si próprio. E aquilo que eu estou enxergando no outro existe dentro de mim de uma forma muito grande. Mas eu arrumo o outro e não me conserto. Nem o outro você arruma, né? Porque como você não consegue arrumar o outro, você começa a condenar o outro porque ele não está fazendo a reforma íntima. É que eu falo que assim, você fica arrumando o outro, você fica ali, né, no ouvido dele, né? E ele, se tiver muita paciência e muito amor, vai ficar. Se ele não tiver... Era isso que eu ia falar. A gente não sabe nem o que está dentro da gente. Como é que a gente pode fazer alguma coisa pelo outro, né? Querer mudar o outro? A gente não pode. E aqui tem uma coisa que é uma pegadinha que todo mundo cai. Quanto mais conhecimento e tempo no contato com verdades espíritas, mais riscos de se apegar às convicções pessoais. E é o que acontece muito, né? A gente estuda, a gente forma uma opinião sobre determinada coisa e a gente se apega àquilo, né? E é aquilo que a gente vem vendo nos livros que a gente vem lido, né? A pureza doutrinária. O que é a pureza doutrinária, gente? É você fazer aquilo que está dentro da sua convicção, mas nem sempre é a verdade, porque nem sempre a gente compreende o que está lendo, o que está estudando. Eu preciso fazer aquilo, mas por quê? Porque tem que ser. Mas eu não aceito dentro de mim. Não, o verdadeiro espírita é aquele que ajuda todo mundo e não se deixa envolver. Aí a pessoa veste aquela máscara. Como é que você tá? Tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Não tenho problema algum. Ah, e o que você está fazendo no espírito? Ah, eu estou trabalhando na casa tal, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo... Não, o espiritismo prega a mudança de si mesmo, não do outro. Então, a gente acaba substituindo aquilo que o espiritismo prega, o cristianismo prega para poder justificar que a gente está indo na direção certa. E aí a gente acaba acaba se pegando em coisas que não vai nos levar para o lugar correto, né? Então a gente precisa ler aquilo, o que se aplica a mim, ler aquilo e o que se aplica a mim. E aí, o que a gente pode fazer de mais para os que estão à nossa volta
é sermos diferentes. No momento que nós somos diferentes, nós estamos ajudando o próximo. As tarefas não nos colocam maiores uns perante aos outros. Elas engrandecem-nos perante nós mesmos. Quaisquer sentimentos derivados da necessidade de realce são indícios de enfermidade moral. Essa Assim, frase é linda, hein? Essa Essa frase é daí que para você acabou. refletir Nossa, muito. é quaisquer uma sentimentos. enfermidade moral. Nossa, É, É aquela real. coisa, né, Vera? Eu tenho que ser melhor. A minha palavra é a última. É sim, senhora, e acabou. Meu Deus, é uma enfermidade mesmo. mas aí, novamente a pegadinha, né? A gente tem que ser melhor, mas temos que ser melhor do que nós mesmos. Uhum. A gente não precisa mostrar, né? Se a gente é melhor, Não. aí a humildade já conseguiu, já Não. existe entre nós. A gente Não. não precisa mostrar para ninguém. A gente vai ficar ali, vai compreender que o outro ainda não chegou. Mas quando a gente vai para disputa, quando a gente vai impor, aí não tem jeito, não. Não Aí a gente serve. lembra o que falava Chico Xavier, né? Eu sou um cisco. É. Esse parágrafo aí também não tem a ver de você não. Aquela coisa de que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber? Porque ele fala das tarefas, né? Eu entendi isso quando eu li também. Que as tarefas não nos colocam maiores uns perante os outros, né? Também. É verdade. Não é? Eu entendi também isso. Que Que a mão esquerda não sabe o que a direita faça, né? Essa é a melhor coisa, né? A gente, se tiver que fazer alguma coisa, fazer em silêncio, porque esse é o verdadeiro sentido da caridade. E não sair contando aquilo que fez, como que fez. E isso vai desde a doação de matéria, eu entendo assim, como os acolhimentos. As pessoas com que a gente conversa, principalmente, os assuntos que conversamos, essas trocas, a gente tem que ser como verdadeiros confessionários. E não sair na divisão de que, um aqui, outro ali, porque aí a gente não vai estar fazendo o trabalho direito, não. Uhum. A gente vai estar deixando a dever. Assim que eu vejo. Tá? Assim não deve ser entre vós. O clima espiritual de muitas organizações cristãs atuais periclita por deixar de estudar as razões sistêmicas que as têm enfraquecido. Pequenos gestos de desamor ou mesmo a simples ignorância sobre o que verdadeiramente sentimos uns pelos outros. São fagulhas perigosas no sistema das relações, aptas a incendiar as mais caras afeições. Então, assim, ele já vem relembrando isso, né? A sinceridade, esse olhar, essa afinidade de amizade, o amor. O amor é a solução. Se a gente não tiver esse elo de amor, não tiver vamos dizer assim, esse elo de união, a gente não consegue. E assim, não somente nas agremiações espíritas, mas em todo lugar que a gente está inserido, Todo né? lugar, né? Sejamos francos, sejamos francos, todavia, vigiemos as expressões da sinceridade mórbida, aquela em que expressamos a realidade do que sentimos, mas nutrindo expectativas de adaptar ao próximo aos nossos sentimentos. Essa é uma Impor, coisa. né? É isso que a gente estava falando, né? Isso que a gente estava falando, não querer consertar o outro, não querer Não, dar é direito, diferente. né? Aqui é o contrário. É a gente Não, ser então, nós não devemos fazer isso. Não devemos Não, mas- fazer. Não, aqui está falando de sermos sinceros com os nossos sentimentos, mas não na intenção de que o outro mude para poder atender às nossas É necessidades. você que tem que Sim. mudar. É, Ó, aquela em que expressamos a realidade dos sentimentos, Mas do que sentimos, mas nutrindo expectativas de adaptar o próximo aos nossos sentimentos. Na Uhum. verdade, a gente precisa adaptar os nossos sentimentos para vivermos conosco. Entendeu? E assim, às vezes a gente lendo isso daqui, parece que a gente está falando assim,
Então eu não devo me importar com o próximo. Não é isso. Mas nós não devemos deixar que o próximo pensa afete negativamente aquilo que nós somos e aquilo que nós sentimos. Muitas vezes a gente se sente destruído pelo que o próximo faz, a forma como o próximo faz. A gente se permite a se destruir sobre isso. E aí onde entra as expectativas, onde entra a baixa autoestima. Porque se eu não tiver isso, esse próximo não vai me destruir. Ele pode falar o que for, ele pode cutucar o que for. O cutuque é dele, a expectativa é dele. Mas a gente se permite envolver. E aí aonde a gente vai dificultando essa convivência. A gente vai para o quê? Se a gente está dentro de casa, é o quê? É o duelo dentro de casa. Se a gente está no ambiente de trabalho, é um duelo. Se a gente está unido com a nossa família, né, assim, maior, com todos os parentes, é um duelo. E dentro da casa espírita, a mesma coisa. Eu penso assim, você pensa diferente, vamos lá. Vamos ver quem vai estar mais forte. Eu faço uma pergunta. O que o outro fala ou faz que pode mudar a gente? Alguma coisa que atinge o nosso ego ou a nossa baixa estima. Mas mudar não muda. Alguma coisa que não nós muda. permitimos. Só aquilo que nós permitimos. Entenderam? Então, se alguém fala alguma coisa... Oi, pode falar. Não, eu não consigo entender assim. Por exemplo, eu pedi para o meu marido ligar o computador na hora que saiu do banho. Eu estava na sala lendo. Ele não ouviu. Pedi de novo, ele não ouviu. Quando eu falei a terceira, ele soltou os cachorros em cima de mim. Eu permiti? Eu pedi tão educadamente. Não é isso que eu estou falando. Ele soltou os cachorros em cima de você. Mas isso te feriu a pele? Como é que eu não estou ouvindo? Isso te feriu a pele? Não. Não. Te feriu o seu corpo Mas ele físico? precisava ter falado Não. assim. Por quê? Porque eu pedi educadamente, amor, liga o computador para mim. Mas Ele aí você não tá querendo mudar a forma de ser do seu marido? Não, ele tem que ser educado, como eu fui. Eu estou mudando. Por quê? Porque você quer? Por quê? Porque ele não é assim, ele nunca foi desse jeito, ele está meio alterado. Acho que ele ficou Então, ele tá meio nervoso. alterado. Eu acho que ele está perdendo a audição. Acho que ele está perdendo. E ele não aceita. Eu acho que ele está perdendo a audição e ele não aceita. 3 vezes eu pedi. E se eu falo isso, ele fica bravo. Você se lembra do nosso estudo com a Margarete? Que ela falou assim: qualquer coisa que o outro fala ou faça, quem dá a cor somos nós. Então, por exemplo, lembrando de Jesus, se fosse com Jesus, ele ia falar assim: ele não está num momento bom. Mas ele outro momento eu retrucaria brava. Mas ele não ficaria bravo. Porque qualquer um pode falar o que bem entender para mim. Eu só vou ser afetado por isso se eu deixar. Porque senão vai ser som. Vai ser som no ar. Não é verdade? E essa é a nossa grande dificuldade. Eu não estou falando que você reagiu mal, Solange, não é isso. Na realidade, você lembra que a gente falou da outra vez? Existe o ideal e aquilo que a gente consegue fazer. O ideal seria isso, que as palavras das pessoas, as atitudes das pessoas não afetassem a gente negativamente. Mas nós estamos num processo onde que isso no futuro ainda muito distante, não vai mais afetar a gente. Entendeu? Mas por enquanto afeta. Assim, isso são testes para a minha pessoa, porque eu, toda estouradinha que era agora, amor, liga o computador para mim, não ouviu uma. Segunda, na terceira, ele achou que como assim, você está pedindo agora? Eu não ouvi. Eu falei, mas eu já falei 2 vezes antes. Aí o meu filho falou é só ligar, pai, tá tudo certo. Mas ele ficou bravo, mas ele tá ficando surdo, ele não admite. Então, então assim, ó, você já tem a resposta do problema. Não é um problema espiritual dele, é um problema físico. É a mesma coisa que você está com a televisão baixa, né?
Você tem duas coisas, ficar reclamando da televisão e então aumentar o volume, não é isso? Então, a escolha é nossa do que fazer com aquilo. E tudo que acontece são lições para a gente, sabe? É, Reagir bem àquilo ou não? Se eu não reagir bem, o que eu posso fazer para reagir de uma forma boa da próxima vez? E se eu reagir bem àquilo, o que eu preciso fazer para reagir melhor da próxima vez? Porque sempre pode ser melhor, né? Mas aí na nossa expectativa. E não na Isso, nossa expectativa. E não na na nossa expectativa. expectativa. Aquilo que faz bem pro nosso coração. E não pro outro. Mas assim, todos nós reagimos dessa forma com relação a uma ou outra coisa que acontece conosco, não é verdade? Então, não é que, né, a Solange serviu de historinha pra gente, mas é. todos nós acontece isso, sabe? Alguém fala alguma coisa para nós e a gente fica injuriado com aquilo que a pessoa falou. Tem dia que não desce, não. Mas Não é? o trabalho que a gente precisa fazer conosco é como eu vou ficar menos injuriado, porque aquilo não mudou o que eu sou. O que a pessoa falou não mudou o que eu sou. Não me deu uma qualidade. Não mudou isso, não mudou as minhas virtudes e nem os meus defeitos. Talvez tenha Por que que a gente fica tão bravo? Por que Por que a causa gente do orgulho. perde? orgulho, Orgulho, é o ego. O ego. o ego. O Eu vou ego, para né? defesa. Eu não pedi. Eu faço tanto por essa pessoa, por que que eu não vou fazer um negócio tão pequenininho que eu pedi Pois para é, ela? né? Eu sou tão É a dedicada. expectativa do Amor, outro, né? Não, Olha, pedi com A tanto expectativa do isso jeitinho. mesmo. Mas Mas ele aí, não assim, ouviu, ele não ouviu. Eu estava pensando aqui, isso que a Solange falou acontece também aqui em casa, de uma resposta atravessada. Mas é porque, como nós estamos tentando nos autoconhecer, nos transformar, a gente acha que o outro Também também vai. está indo no Também mesmo vai, caminho. É, E aí, às Propósito. vezes, a gente quer cobrar ou quer ficar bravo. Eu já estou também tentando ir separando. Ele é ele, ok. Ele, no tempo dele, eu estou no meu. Eu acho que é por aí, entendeu? é expectativa É isso zero. mesmo. É Expectativa expectativa zero. ainda não estou Porque nessa assim, expectativa zero, Valéria. Ainda preciso trabalhar isso dentro de tem mim. que ser expectativa zero. Tem que Nem colocar. eu, mas é devagar. Aí a gente para e pensa, não é? Ser Aí eu humano. escrevi aqui, por que me afetou? Eu até escrevi aqui o que o Sérgio falou, a Valéria, para analisar a resposta do outro e ver o porquê que me afetou. Aí é uma boa, vou tentar fazer esse exercício aí para ir melhorando. é muito Ó, eu vou difícil. falar o seguinte, ó. Expressamos a realidade do que sentimos, mas nutrindo expectativas de adaptar o próximo ao nosso sentimento. Aos nossos É sentimentos. isso. É isso aí. E não sente. E a verdadeira empatia qual é? É quando a gente se coloca no lugar do outro, com o sentimento do outro, com a expectativa do outro. Esse é o nosso exercício. E é um exercício que a gente tem dificuldade. A gente faz o exercício da nossa forma, com aquilo que a gente Contrário. fala, que a gente pensa. E aí não é empatia. Sem nutrir a expectativa que o outro mude e se coloque no nosso lugar, com É o isso nosso aí. pensamento e com o nosso sentimento para poder agir de Pois é. Essa é a coisa mais difícil, gente. Aí eu ia Quando a gente falar começa a isso, é o fazer- mais difícil, Sérgio. Quando a gente começa É a o mais fazer, a gente difícil. exige que o outro faça também. É, Sim, É é isso verdade. que eu quis A gente dizer. sempre espera que o outro faça a mesma coisa, né? é a expectativa que a gente tem. Até, Olha, às vezes num simples elogio. Você faz um elogio e você fica esperando, né? Ou pelo menos alguma coisa, um Ou obrigado, uma né? sinalização que gostou, alguma coisa, e não vem nada. É Não vem muito nada. chato isso. não, olha, Mas então, é, de quem eu é tinha que ouvir. Ó, de quem tá dando presente? Você tá dando presente, mas será que aquela pessoa quer aquele presente? Não, o maior problema não é esse. O maior problema é que você está dando presente esperando que a pessoa Esperando. agradeça pelo presente. Agradeça. Isso aí. É verdade, assim- pelo menos agradeça. Então, isso mas aí. e aí? Se a pessoa não estiver bem? Se a pessoa olhou só, deu uma olhada, que é o caso do Zap, né? O Zap é Não. uma, assim, antigamente... Tô falando presencial. Mas então, presencial. assim, eu vou dar um exemplo do Zap. Antigamente, todo mundo conversava por telefone. Se ouvia a voz da pessoa. Aí veio o Zap.
Aí todo mundo acha que vai botar os 580 recados e as pessoas vão ler Não vão responder na hora. Não, isso eu já na hora aprendi. que ela está escrevendo. E aí, assim, às vezes lê um pedaço, se for muito grande a mensagem, vai ler só um trecho, e assim por diante. E aí você fala assim, mas eu dei o recado. Eu dei o recado. Mas aí o recado não chegou, porque eu não sei como que a pessoa estava. Não sei se ela estava trabalhando, se ela estava cuidando da mãe, se ela estava fazendo isso. Essa é uma expectativa que a gente dá um exemplo bobo, que é o Zap. Que é o Zap, é. E aí onde a gente fala assim, se você realmente quer resolver um problema, o que você faz? Passa a mão no Telefone. Liga. Por telefone, Peraí, Isso o mesmo. telefone faz ligação, não é só para escrever mensagem? entendeu? É, meu telefone estava desligado hoje, porque precisava desligar de vez em quando, eu desliguei para carregar e pus para carregar. Aí meu filho, que mora lá em São Manuel, de repente tocou meu telefone fixo, eu tenho telefone fixo. E aí eu atendi assustada, eu falei, ué, quem que tá ligando aqui? Pô, mãe, o que que tá acontecendo com o teu telefone que não... Falei, tá vendo? Nunca desligo, né? Desliguei, e aí ele viu que um não atendia, telefonou no outro. Foi Ficou esperto. preocupado. Ficou É. preocupado. Olha, Vamos tentar. desculpa, essa parte aqui veio a calhar mesmo, porque dá para ouvir? Não, estamos ouvindo. Ah, Ah, tá. Porque eu passei uma situação essa semana no trabalho que o meu chefe, eu senti as dores pelo meu chefe, né? E entre ele e os meus colegas tem eu, né? E eu sempre tentei, fui o canal dos meus colegas com o meu chefe. Então eu sempre consegui contornar e conseguir tudo para todo mundo. Mas como é uma moçadinha um pouco mediatista, uma geração um pouco mais, como eles falam, pé na porta, eles foram para agressividade, assim, para escrever um negócio bem mal criado, sabe? E eu fiquei louca, assim, meu chefe, ele é muito na dele, mas ele também se pegou e tal. Eu fiquei muito chateada por ele e por eles e pelo grupo. Falar, pô, mas eu estava tentando, eu ia contornar a situação, porque eu sempre consegui contornar. Como é que eles fazem um negócio desse? Dessa vez não Ofendem deu a certo. pessoa, tomei as dores pelo outro, montar um clima, né? E agora o tiro de volta vai ser mais forte, né? O que vem de cima é sempre mais. Mas aí depois eu fiquei muito chateada sexta, muito sábado, saí tarde do serviço, fiquei com aquilo na minha cabeça. Daí mas ainda não equilibrei, mas eu fiquei pensando, gente, mas tem alguma coisa errada é comigo. Porque como é que eu me deixei, primeiro, como é que eu me deixei abalar desse jeito? Né? Porque eu fiquei fora assim, eu fiquei muito aborrecida. Aí eu falei, o que eu fiz para permitir que, né, alguma coisa também ainda não cheguei à conclusão, mas eu estou me analisando, mas ainda não me achei. Então, quando eu li esse capítulo, eu falei, gente, isso é para mim, mas é muito difícil. Você, que nem está aqui, né? Você acaba esperando que os sentimentos e coisa dos outros sejam os seus e que os outros seja igual. entendam o que, né? O que eu fiz, como é que é a minha cabeça, só que é outra cabeça, né? Outra. Mas Então, assim, Expectativa. mas assim, veja como que a gente é, né? Você está falando que as pessoas que trabalham com você são de um jeito que a forma deles falarem pode causar um prejuízo para eles, não é isso? é, E como é que eles vão aprender a ser diferentes é, Fazer. quando eles fizerem errado e o prejuízo vier? Passar pelo prejuízo, vai né? ter, Às vezes a forma de a gente atuar pelos outros impede que os outros possam aprender. É isso mesmo. É. A Não gente tem aquele acredita, ditado? Não vai por amor, vai pela dor, né? entendi. e a gente acredita que assumindo esse, Papel. esse papel é aquilo que eu falei. Andar ao lado, estender a mão é uma coisa. Isso, Pelo outro. fazer pelo outro é totalmente diferente. Você vai tomar a decisão por ele. E ele não está te pedindo para você tomar. Ele não está, ele está tomando a decisão que ele acha que é certo. Agora, quando você toma a decisão pelo outro, você está assumindo a responsabilidade por ele. E aí, onde que está? Essa é a grande dificuldade dessa convivência.
A gente pode andar, mas a gente não deve fazer pelo outro. Quando a gente faz pelo outro, a gente assume a responsabilidade pelo outro. E querendo que essa responsabilidade seja da nossa forma e não do outro. Então, o que você faz? Você não deixa o outro crescer. O outro vai ser um eterno dependente de você. E é isso que o Espiritismo nos traz. Jesus, ele não nos fez dependentes. Deus nos fez totalmente independente. Nós assumimos as nossas responsabilidades. Se temos a maturidade, assumimos. Se nós não temos, a gente fica assim meio cabalacheiro. Esperando o outro ficar, falar, A fui gente eu. vai no outro, a gente arruma um guru, a gente vai fazendo esse tipo de coisa. Mas quando a gente tem maturidade, a gente já conseguiu, a gente sabe que a gente vai fazer coisa certa e vai ter hora que a gente vai fazer coisa errada e a gente vai assumir. A gente está E a pronto gente para não assumir pode, essa responsabilidade. não pode chegar para o outro conversa com a gente, conta alguma coisa, você fala, então você faz assim. Então você faz assim, você vai lá, né? Então, atravessa a rua do lado direito, a gente quer dar a direção, né? Não pode, às vezes a pessoa quer também falar, desabafar. Mas, Leda, quando que a gente fica de boca fechada? Nunca. Não. A gente sempre tem uma boa opinião para dar, né? Um Boa pra nós. palpite. Tudo aqui peixe, tudo aqui peixinho, vai tudo morrer pela boca. Posso te dar um conselho? Um bom conselho. Eu vendi. Já deu. Olha, se fosse eu faria assim. Quando que a Então, gente... mas não é Então é eu. pior, olha, você faz assim. Vou te falar como é que você vai fazer. Aí o que acontece? A pessoa faz do jeito dela, não dá certo e ela vai culpar você, viu? Ainda vai falar, Não, pô, aí você fala, tá vendo? Eu não falei para você fazer daquele jeito? Não, Colocou ainda vai falar, praga, isso é que eu ouço. eu falei assim, jogou uma praga, ainda jogou toda a negatividade. Não precisava. Você entendeu? E aí, onde que a gente fala? Oi, Renata. Não, pode falar, depois eu falo de você. Eu falei assim, é isso que a gente às vezes não consegue se conter. A gente tem essa experiência, mas essa experiência é individual, não é a experiência do outro. E o outro vai precisar andar, às vezes vai quebrar a cara, vai doer bastante, a gente vai ter que ir lá estender a mão, e não porque a gente é melhor, mas porque a gente é amigo realmente, e vamos lá, vamos andar. Vamos ficar no mesmo nível. Fazer que nem a criança, né? A criança, para acalmar, a gente tem que abaixar para olhar nos olhinhos dela e a gente conseguir trazer essa calmaria para ela ver que a gente não é maior do que ela. É a mesma coisa, somos nós. Somos crianças, ainda no jardim da infância. Então, assim, se a gente for no grito... Oi, Renata. Como as coisas não acontecem por acaso, né? Chegando agora, vejo essa fala de vocês, né? E aconteceu uma coisa bem dessa vivência aí. Vocês sabem a situação do meu pai quando veio para cá, 8 meses, né? E ontem o quarto dele ficou pronto, né? E aí eu fiz a mudança dele pro quarto, limpei tudo, o cara veio montar, só falta a televisão que a gente está esperando agora. Fizemos tudo, uma expectativa, assim. E ficou tão evidente que ele não gostou. Sabe? Aí eu fiquei, meu Deus, aí eu fiquei com essa impressão, meu marido ficou com essa impressão, minha cunhada ficou com essa impressão, todo mundo assim. Aí eu fiquei bem incomodada isso. Acho que tudo que você estava falando, né? Esperando um elogio, o que eu falei. obrigado, Mirando, sei lá, que né? lindo, Você fez investimento e tal. Aí eu fiquei, nossa, mas por que você está me incomodando tanto? Assim, ele não falou nada, ele não demonstrou nada. A única coisa que ele falou depois pro meu marido foi agradeceu, mas que ele percebeu que ficou uma coisa meio estranha. Eu perguntei para ele, você não gostou? Tá faltando alguma coisa? Não gostou? Não, eu gostei, mas tipo, você não sentia aquilo, né? Aí eu fiquei depois assim, o que isso quer me dizer? Né? Porque para mim estava tudo certo. A minha privacidade, a privacidade do meu marido de volta, o meu espaço, né?
para ele, o que quer dizer? Não sei o que mexeu ali, o que ressaltou na fragilidade dele, na situação, né, que ele veio, né? Vai ver que ele vai estar sentindo que vai voltar a ter solidão novamente. É isso aí. Isolado, Pode isolado. Pode ser, Você entendeu? né? Ele vai ter que, é ele que vai ter que, você trouxe para ele a convivência. Então as pessoas O ali, aconchego. ele indo, ele que vai ter que conquistar. Então ele que vai ter que sentar para conversar com todo mundo, é ele que vai ter que fazer um movimento, E ele né? não faz, sabe? Se você não chama assim, vem tomar café, vem comer, vem, sabe? Você tem que ficar puxando, 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 puxando. Se deixar, ele fica o dia inteiro dormindo. Se deixar, ele fica o dia inteiro dormindo. Eu que chamo ele, ponho hora nele e tal, para as refeições, não pular refeições e tal. E ele não. Eu fiquei assim, pensando assim, meu Deus, né? O que eu estava esperando, mas o que isso está também caindo nele, né? Mas talvez se fosse num outro momento, eu já teria feito um barraco, eu teria brigado, eu teria falado, e eu falei, não, deixa eu entender tudo isso que eu estou sentindo, né? E para não criar uma outra situação mais estressante, porque talvez para ele realmente tenha um outro significado, né? Eu acho que talvez, assim, ele consegue compreender que ele gostou do que ele sentiu, né? Todo esse aconchego, né? De todo o afastamento. Só que, assim, existe uma outra história, que é a sua história com seu esposo, né? Sim. Que já existia. Então, assim, agora é divisão e aí é trabalhar, é aquela coisa, a expectativa dele, a sua e vida que segue. Mas tem certeza que foi uma avalanche de emoções e sentimentos, né? Até a minha cunhada percebeu, minha cunhada até chorou com isso, né? Tipo, nossa, mas como é que pode? Eu falei, não, mas cada um dá o que tem, filha. E eu também não sei na cabeça dele como é que isso ficou, né? Talvez ele achasse que ele fosse morar do seu lado, dormir do seu lado o tempo inteiro e que você fosse abrir mão da sua vida pessoal Não, para ali não. tomar conta, né? Eu Ele não... tomar conta eu me manter bem, né? Eu me manter no meu espaço para ter condições de cuidar, continuar cuidando, senão fica uma coisa muito estressante para mim. Mas é aquilo que a gente estava falando, Renata. Igual assim. Expectativa. O outro bota a expectativa, cria a sua história na sua cabeça. Tava tudo quentinho, aconchegado, tô aqui acolhidinho. Eu não vou ver o outro, porque o outro já não me pertence, entendeu? Então, assim. Renata, quando ele abriu a porta do quarto e ele viu, ele deve ter falado assim: vai começar tudo de novo, tô me vendo sozinha aqui, tudo de novo, tadinho. Vai ver que ele até gostou, mas passou isso na cabeça dele. Pensei nisso. Aí quando eu tinha instalado a televisão, eu falei, só pra televisão, né? Eu já tento, só tô tentando fazer as coisas da melhor forma possível. O cara só pode vir no domingo, né? Não posso dar conta de tudo, né? Mas acho que também é uma adaptação, né? Ó, eu vou terminar aqui, tá? Pra gente iniciar na terça-feira o outro capítulo, tá? Então vou estourar um pouco. Assumamos sem receio nossa fabilidade, escolhendo rever nossas convicções. Essa é outra fase, a honestidade emocional conosco. A honestidade emocional conosco é potente profilaxia contra a arrogância. Assumamos sem receio nossa habilidade escolhendo rever nossas convicções, especialmente as que temos em relação àqueles com os quais ainda não tenhamos harmonizados. Rever convicções é ter a coragem de analisar os fatos sobre outra perspectiva. Isso nos levará aos novos aprendizados. Isso se chama autoconhecimento e autotransformação, né? E sair também de uma coisa que a gente, às vezes, a gente bate, né? A gente não é flexível. A gente não tem flexibilidade. A gente trava. É aquilo e acabou. Não, a gente precisa flexibilizar tanto de um lado quanto para o outro. E para frente, para trás, para os lados, a gente tem que vergar. Essa rever convicções
está muito relacionado também com as nossas crenças, tá? Quanto mais antigas, mais complicadinha de lidar, tá? A concórdia não existirá apenas com sonhos fantasistas, abraços de saudades e desculpas passageiras. São necessárias atitudes de amor para conosco também, atitude de amarmos tanto quanto merecemos. Um desafio de proporções graves para almas com pouco discernimento entre egoísmo e alto amor. Forte, né? Porque muitas vezes é isso, né? A gente acredita que um pedido de desculpa vai resolver, Resolve. né? Você vê uma coisa aqui que ele fala que é uma coisa muito importante quando a gente fala de auto-amor, né? Ó, um desafio de proporções graves para almas com pouco discernimento entre egoísmo e auto-amor. O auto-amor não é ser egoísta, tá? Auto-amor é a gente gostar da gente mesmo, é fazer pela gente, né? Mas a gente não pode esquecer do outro, porque senão vira egoísmo, né? Vira um caos. A paz entre vós, a paz seja entre vós. Regressem aos seus corpos, com um sentimento de esperança reavivado em suas almas. Na manhã seguinte, nutríamos o otimismo acerca das esperanças de harmonia entre os ceareiros. Mesmo otimistas, guardávamos o clima de respeito incondicional, assim como na parábola do semeador. Cada semente cairia em terreno particular. Reconhecíamos a possibilidade de muitas sementes caírem no solo inóspito da descrença, a vilã mais impiedosa dos sentimentos nobres e espontâneos. Velha carcereira que torna os ouvidos surdos e o coração fechado a alvitrez profundos da alma. Ante o apelo de Eurípides, nossa mente deslocou para as páginas iluminadas do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, no qual o Espírito da Verdade lavra a diretriz segura aos nossos ofícios no bem. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Isso eu vejo extremamente importante, tá? A obra sempre em primeiro lugar. Aquilo que eu falo por mim. Aquilo que eu tiver que ceder com dificuldade, eu não vou dizer que eu não ceda com dificuldade, mas aquilo que eu tenho que vencer a mim mesmo, eu vou lutar para vencer a mim mesmo. Porque eu sei que a dificuldade é minha, a obra é perfeita. A obra de Deus é perfeita, Jesus é perfeito. Eu não. Eu tenho as minhas imperfeições. Então, se eu tiver que rachar, eu vou pensar 2 vezes. 3 vezes, 4 vezes, eu vou calar. E eu vou trabalhar comigo. Porque a obra, pelo menos, principalmente, hoje em dia, à frente do pingo de luz, é mais importante. Mas, às vezes, é difícil uma convivência. Não é fácil. Há necessidade de muita, muita resiliência. Mas cada um, eu vejo assim, eu faço a minha parte. E cada um vai fazendo a sua. O do outro eu não vou poder fazer. Mas a minha eu vou poder fazer. Então, esse ambiente, manter estes ambientes, não é tão simples. É necessário o trabalho de todos, maturidade de todos. Bom, na terça-feira nós vamos começar o capítulo 12, Tempo de Maioridade. E nós não vamos ler, tá? Foi o combinado de ontem, né? A gente já não lê, a gente só vai tirar aquilo que a gente achar que é importante, tá bom?